e não apresentam sintomas de deficiências nutricionais. Sendo assim, o primeiro passo para obter uma floração exuberante das suas rosas do deserto deve ser a manutenção dos níveis nutricionais. Isso, em outras palavras, as plantas não devem estar sobre a deficiência ou sobre o excesso de adubação. Tem que estar em equilíbrio. Eu sou Anderson Teles e vamos ter uma conversa sobre macronutrientes secundários. Falei sobre trazer para vocês algumas dúvidas que surgiram nos vídeos anteriores. Estou tirando algumas dúvidas, trazendo algumas respostas, fazendo alguns esclarecimentos. Hoje vamos iniciar falando sobre o cálcio. Ele é um elemento estrutural e sinalizador dentro das plantas. Por isso, a menor síntese das moléculas essenciais para os vegetais. Além disso, trabalha a manutenção e a estrutura física da integridade das membranas celulares, sendo indispensáveis para a germinação dos pólen, por esse motivo, a produção de sementes nas suas rosas do deserto. A deficiência nutricional causada, ela pode ficar raquítica e com o caudex subdesenvolvido. Então, se você queria saber o que ajuda a ter um caudex mais bonito, além da genética, o cálcio também ajuda. Outro sintoma, ele pode ser notado pela má formação das folhas novas, que morre logo em seguida que elas nascem. Ela é pequenininha, já seca e morre. Ele não é móvel. Por isso, a falta de cálcio vai ser percebida nas folhas mais... Ele confere a estabilidade e resistência. Sobre a deficiência desse elemento na planta, ela vai diminuir sua capacidade de defesa contra fitopatógenos. Dessa forma, as ações de enzimas liberadas pelos fungos, elas se tornam-se mais facilitadas. De modo geral, podemos dizer que o teor entra muitos fitopatógenos, fungos e bactérias. Eles invadem o tecido vegetal através de dissolução da lamela média. Assim, ótimos de cálcio significam a maior resistência a várias doenças das suas rosas do deserto. Principais patógenos que surgem na deficiência de cálcio, eles vão causar obstruções dos vasos de notas e do caudex também. Diversos trabalhos de pesquisas ao redor do mundo têm demonstrado e diversas que eles não é o principal que dá mais trabalho depois do ácaro. O excesso de cálcio ele também pode afetar na dinâmica como um ativador enzimático. Participa do metabolismo do nitrogênio na sua rosa do deserto. Quando as plantas estão com a nutrição equilibrada de magnésio, as folhas ficam mais verdes e vivas. Por isso, preste bastante atenção agora mesmo na coloração das folhas da sua rosa do deserto. Em caso de deficiência de magnésio, observa-se uma clorose entre as nervuras. Dá uma olhada aqui no exemplo. Na rosa do deserto, mais especificamente, a falta de magnésio pode inibir completamente a floração. Então, ele é extremamente importante para a floração. Autores renomados atribuem a adubação balanceada de magnésio. O enxofre é extremamente importante para o controle hormonal, suscetibilidade ou resistências a insetos e pragas, e também e doenças também. Eles são bem limitados, não tem nada mal, reduzido em virtude do não conseguirem um equilíbrio. A deficiência de enxofre ela fica confundida como uma deficiência de nitrogênio, que também é outro macronutriente que vai estar responsável pelo crescimento. Além disso, o enxofre atua na síntese de diversas proteínas. Na falta de algumas delas, o sistema imune da planta ele é prejudicado. Por isso, no momento de uma infecção por patógenos, as plantas não irão possuir todo o seu, como eu posso dizer assim, todo o seu arsenal de defesa necessário para o combate daquela infecção. Pesquisa recente tem associado a adição de enxofre no solo, mais especificamente ao desenvolvimento de micro-organismos como a tricodermas, por exemplo, que é bastante utilizado no controle biológico de didões, causada por risoctônias, embora
assim admita durante os vídeos anteriores. Então, a principal dúvida, Anderson, qual é o momento certo para adubar a roça do deserto? Logo quando eu planto a semente, com quanto tempo? Olha, assim que começar a nascer as raízes, já pode ser adubada. Então, aproximadamente 20 dias, 15, 20 dias que ela nasceu, já dá para você fazer a adubação. Outra, qual adubação eu uso nessa fase? Qual adubação eu uso? É a mesma adubação em todo o processo. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre isso, sobre ter esse equilíbrio entre os macronutrientes, que é o NPK, o macro primário, fazer eles sempre iguais, mas o mais iguais possível, né? Como eu falei, aqui a gente usa o 10, 10, 10. Então, esse mesmo adubo ele é aplicado da mudinha que está lá na bandeja até as mudas já prontas para venda, as plantas grandes, para todas as plantas. A gente faz a mesma adubação, não tem distinção. Na hora de você escolher o seu adubo, dê preferência aos de manutenção. Normalmente as marcas mais famosas, elas têm um adubo de floração, tem um adubo de manutenção e um de crescimento. E sempre os adubos solúveis, ou seja, os que possam ser diluídos em água. Esses são os melhores absorvidos pela roça do deserto. E segue lá o que é que o fabricante está falando sobre a quantidade, a frequência de colocar. Uma outra pergunta que surgiu, Anderson, qual é a frequência que eu devo fazer a adubação? Bom, isso vai muito do fabricante do adubo que você está usando, do tipo do adubo. Ela pode ser semanal, quinzenal, mensal ou até mesmo diária. Lembrando que a quantidade que vai ser usada vai ser bem menor numa adubação diária do que numa adubação semanal, quinzenal ou mensal. Mas ela pode sim ser feita até mesmo diariamente. Então a frequência da adubação é você que vai definir com o adubo que você vai utilizar de acordo com o produto que você está utilizando. Lá na bula dele ele vem explicando como é que você faz esse uso. E outra, o grande segredo da roça do deserto, eu volto a dizer, já falei lá no vídeo anterior, falando agora novamente, é a frequência. Se você decidiu a fazer sua adubação semanal, toda semana, sem falta, você tem que ir lá e fazer a adubação naquele mesmo dia e mesmo horário. Isso é de extrema importância. A mesma coisa acontece com a rega. Se você rega todo dia, então todo dia naquele mesmo horário faz sua rega, dando preferência para regar nos primeiros horários do dia, que vai dar tempo durante o dia a planta secar, ela não passar a noite molhada. Isso é bem importante. Se você rega dia sim, dia não, então dia sim, dia não, você vai lá e molha a sua planta. Isso é muito importante ter essa frequência. Essa frequência é muito bom para a sua rosa do deserto. Outra dúvida que surge que sempre tem essa pergunta: qual produto, Anderson, usar? Mais uma vez, eu venho trazendo aqui para vocês. Não é importante isso. Qual é a marca? É o fulano de tal? É o fulano cicrano? Não. O mais importante é que eles tenham todos os macronutrientes e tem os micronutrientes. Alguns micros secundários, como por exemplo o cálcio, normalmente ele não vem já adicionado nos produtos. Ele já vem separado junto com o boro, que é um micro muito importante para a roça do deserto, que eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou estar falando sobre os micronutrientes. De micro ele só tem a quantidade que a planta precisa, mas da importância ele é muito grande para a sua rosa do deserto. Então espero ter trazido novos conhecimentos para vocês, espero que vocês tenham gostado. Então curte, compartilha com os amigos, mostra aí os amigos que gostam da rosa do deserto, compartilha e te aguardo no próximo vídeo. Até mais.